Marido é obrigado a abandonar esposa grávida, mas algo que ele não esperava mudou tudo. Antes de começarmos essa história incrível, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, que traz histórias reais que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre amor, sacrifício e perdão. Seu like e sua inscrição ajudam muito o canal a continuar trazendo mais relatos emocionantes para vocês. Você já se perguntou até onde alguém pode ir para proteger a pessoa que ama? Essa é a história de um homem que foi colocado contra a parede e teve que tomar a decisão mais dolorosa da sua vida. Ele deixou para trás a mulher que amava e o bebê que estava a caminho. Mas não foi por falta de amor. Pelo contrário, foi justamente por amar demais que ele fez o que fez. O que ele não sabia é que o destino tinha outros planos, e que um segredo guardado às 7 chaves viria à tona, mudando completamente o rumo dessa história. E eu já quero saber, se você estivesse no lugar dele, ficaria para enfrentar tudo ou partiria para proteger quem ama? Escreve aqui nos comentários, porque depois de ouvir o que aconteceu, talvez sua resposta mude. Eles se conheceram de um jeito que parecia até cena de filme. Era uma tarde chuvosa, e ela, apressada para não se molhar, acabou esbarrando nele na porta de uma pequena cafeteria. O choque do encontro arrancou sorrisos e um pedido de desculpas tímido, mas os olhos disseram muito mais do que as palavras. A partir daquele dia, parecia que o destino tinha se encarregado de cruzar seus caminhos em cada esquina. Poucos meses depois, já não havia dúvidas. Estavam perdidamente apaixonados. Foram dias de mensagens intermináveis, encontros inesperados, passeios de mãos dadas e promessas sussurradas ao pé do ouvido. Tudo era intenso, tudo era urgente, como se cada momento juntos fosse um pedaço precioso que não poderia ser desperdiçado. E então veio o casamento, simples, mas cheio de significado. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham um ao outro e, para eles, isso era o suficiente para sonhar com um futuro cheio de planos. O mundo parecia pequeno demais para tanto amor, e nada, absolutamente nada, parecia capaz de separá-los, pelo menos naquela época. O dia começou como qualquer outro, mas ela sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Desde cedo, seu coração batia mais rápido, como se já soubesse que estava prestes a mudar o rumo da própria vida. Ela tinha feito o teste sozinha naquela manhã, trancada no banheiro, quase sem respirar enquanto aguardava o resultado. Quando a segunda linha apareceu, seus olhos se encheram de lágrimas e um sorriso tímido escapou, misturado com choro de felicidade e medo. Guardou o teste dentro de uma pequena caixa que havia embrulhado às pressas com um pedaço de fita que encontrou na gaveta. Mais tarde, quando ele chegou do trabalho, cansado, mas com aquele olhar que sempre iluminava a casa, ela o chamou para sentar no sofá. Tenho um presente para você, mas não pode esperar nem um minuto para abrir. Ele sorriu, intrigado, e puxou a tampa da caixa. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Seus olhos se arregalaram, e a respiração ficou presa no peito. Então, ele a envolveu em um abraço tão forte que parecia querer proteger os dois, ela e o bebê, de todo o mal do mundo. Nos dias seguintes, a casa virou um universo de sonhos. Pintaram juntos a parede do quarto com um tom suave de azul e colaram pequenas estrelas brilhantes no teto. Ela passava horas imaginando como seria o sorriso do bebê, enquanto ele passava as noites pesquisando nomes e rindo sozinho das ideias mais engraçadas. Cada toque na barriga, cada conversa sobre o futuro, só reforçava a certeza de que nada poderia abalar aquele amor. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Tudo começou de forma tão sutil que, por um momento, ela achou que estava apenas imaginando. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, o telefone dele vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela, e seu semblante mudou. Preciso atender, já volto, disse, saindo para a varanda. Foi rápido, mas a expressão no rosto dele não foi embora quando retornou. No dia seguinte, a cena se repetiu, mas dessa vez ele foi até o quintal e falou em voz baixa, como se não quisesse que ela ouvisse. A princípio, ela tentou se convencer de que poderia ser algo do trabalho, mas as ligações começaram a acontecer em horários cada vez mais estranhos. Madrugada, cedo da manhã, até durante o almoço de domingo. O que mais a incomodava não era o fato de ele atender, era o jeito como seu corpo ficava tenso, como se cada palavra fosse um peso difícil de carregar. Quando ela perguntou quem ligava tanto, ele respondeu com um sorriso forçado. Nada demais,
Só coisas que preciso resolver. Mas ela conhecia aquele homem melhor do que ninguém, e sabia quando ele estava escondendo algo. Aos poucos, ele começou a passar mais tempo fora de casa, inventando compromissos que nunca antes existiram. Quando estavam juntos, parecia distante, e às vezes ficava encarando nada como se estivesse perdido em pensamentos. O quarto do bebê, que antes era o centro de todas as conversas, agora era só uma porta fechada no corredor. No fundo, ela sentia que algo sombrio se aproximava, mas não tinha ideia de que aquelas ligações misteriosas seriam o início de uma reviravolta capaz de destruir tudo o que tinham construído. Algumas semanas depois das ligações misteriosas, comecei a perceber que a pressão vinha de todos os lados. Minha mãe, que sempre foi minha maior apoiadora, de repente passou a ser quem mais me cobrava. Quando finalmente sentei para conversar com ela, o clima era pesado, e suas palavras vieram duras e diretas. Você precisa escolher o que é melhor para você e para a família, disse com um olhar que eu nunca tinha visto antes, frio e implacável. Ela mostrou fotos e mensagens que eu preferia não ter visto, provas que colocavam minha esposa em uma situação complicada, mas que também me envolviam diretamente. Além disso, no trabalho, meu chefe começou a me pressionar, dizendo que alguns assuntos pessoais poderiam atrapalhar minha carreira. Tudo parecia uma armadilha, e eu sentia que não havia saída. A mulher que eu amava estava sendo vista como um problema, e a única solução que me apresentavam era que eu me afastasse dela. Foi nesse momento que comecei a perder o sono de verdade. Minha mente virou um turbilhão de sentimentos: amor, medo, culpa e desespero. De dia, tentava manter a calma, mas de noite, quando ela dormia ao meu lado, eu encarava o teto e lutava contra meus próprios pensamentos. Cada toque na barriga dela era um lembrete cruel do que eu estava prestes a perder. Eu queria ficar, queria ser o marido e o pai que sempre prometi ser, mas sentia que, se não cedesse, poderia colocar tudo a perder. O medo de que algo ruim acontecesse me consumia, me fazia pensar que talvez eu estivesse sacrificando minha felicidade pelo bem maior. Mas a dúvida corroía minha alma. Será que ela me entenderia se eu dissesse a verdade? Será que algum dia perdoaria a decisão que eu estava prestes a tomar? A decisão não veio de um dia para o outro. Foram dias, noites, horas intermináveis de sofrimento silencioso. Até que uma noite, depois de uma conversa tensa com minha mãe, ficou claro que eu não tinha escolha. Ela me entregou um envelope, dizendo que ali estava tudo o que eu precisava saber para entender o que estava em jogo. Eu li aquelas palavras e vi aquelas imagens com o coração partido. Eu precisava partir, por mais que isso significasse abandonar o amor da minha vida e o filho que estava por nascer. No silêncio da madrugada, enquanto ela dormia, escrevi um bilhete curto, tentando explicar o que não conseguia dizer em voz alta. Saí de casa com o peso de um mundo nos ombros, sabendo que jamais seria o mesmo, e que aquele adeus, talvez, fosse para sempre. Nunca vou esquecer aquela noite que parecia normal, mas que guardava o peso de um adeus silencioso. Ela estava sentada na sala, com o olhar cheio de esperança, segurando minha mão como se dela dependesse minha decisão. Por favor, não vá. Eu preciso de você, o bebê precisa de você. Sua voz embargada atravessava minha alma, cada palavra uma facada que me dilacerava por dentro. Eu queria me abrir, contar a ela toda a verdade, expor o medo, a pressão, a culpa que me sufocava. Mas algo dentro de mim me calava, uma voz fria dizendo que não havia outro caminho. Com a garganta presa, consegui dizer apenas: eu preciso ir, é melhor assim. O silêncio que caiu depois dessas palavras foi quase ensurdecedor. Vi as lágrimas rolarem silenciosas por seu rosto enquanto ela me implorava com os olhos para ficar. Mas eu já estava longe dali, mesmo estando fisicamente ao lado dela. Saí da sala com o coração despedaçado, sabendo que, naquele momento, estava destruindo o mundo que havíamos construído com tanto amor. A cidade estava envolta em um silêncio quase sobrenatural quando, já na madrugada, fechei a porta do nosso lar pela última vez. O ar frio cortava minha pele, mas era o vazio no peito que mais doía. Não queria que ela me visse partir. Não queria que a última imagem que ela guardasse fosse a do homem que a abandonava. Antes de sair, deixei um bilhete, pequeno, simples, mas carregado de um peso imenso. Não é por falta de amor, mas por necessidade. Cuide de você e do nosso bebê.
Mal consegui escrever aquelas palavras sem que minha mão tremesse e os olhos se enchessem de lágrimas. A cada passo que eu dava longe da casa, sentia como se estivesse perdendo pedaços de mim mesmo, mas acreditava, naquilo tudo, que estava protegendo-os, que essa dor seria temporária, necessária para o bem maior. Naquela noite, enquanto eles dormiam, minha alma se partia em silêncio. Ela acordou naquela manhã sentindo um vazio estranho, como se algo invisível tivesse desaparecido junto com as primeiras horas do dia. A cama ao lado estava fria, sem o calor que sempre a acompanhava. Confusa e assustada, ela encontrou o bilhete, leu e releu as poucas linhas que não diziam quase nada, mas que carregavam um abismo de dor. O silêncio dele se tornou um grito constante em sua mente. Por que me deixou? Por que não me disse a verdade? As perguntas se multiplicavam, e a ansiedade roubava o seu fôlego. Grávida, sozinha, e com o coração pesado, ela tentava encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando a esperança parecia se esvair a cada dia. O quarto do bebê, que antes era um símbolo de alegria e futuro, agora parecia um monumento ao abandono e à incerteza. Entre lágrimas e noites insones, ela abraçava a promessa daquele pequeno ser que crescia dentro dela, tentando reconstruir um caminho em meio aos escombros do amor que fora deixado para trás. Os dias se passaram, as semanas viraram meses, e a ausência dele parecia cada vez mais real, mais cruel. Mas o que mais me doía não era só a partida, era o silêncio que ele deixou, o mistério que pairava no ar. Aos poucos, comecei a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Uma ligação atendida às escondidas, uma mensagem apagada rapidamente, até mesmo uma caixa esquecida no fundo do armário, cheia de documentos e fotos que não tinham nada a ver comigo. Cada pedaço dessas pistas era como um pequeno raio de luz, iluminando uma verdade que eu não estava pronta para encarar. No fundo, eu sabia que a razão que ele me deu, aquela desculpa curta no bilhete, não era tudo. Algo maior, algo sombrio, estava escondido por trás daquela decisão. A curiosidade e a dor me fizeram buscar respostas, mesmo quando meu coração gritava para deixar tudo como estava. A verdade se tornava uma obsessão, um labirinto que eu precisava atravessar para encontrar paz. Não sei se foi o destino, o acaso, ou simplesmente o tempo que tudo cura, mas, quando menos esperava, ele voltou. Apareceu na minha porta como um fantasma do passado, com um olhar cansado e cheio de segredos. Naquele momento, o que mais doeu não foi a saudade, mas a dúvida. Estaria ele ali para consertar tudo ou para fechar de vez um capítulo doloroso? Ele trouxe um presente, não um objeto, mas uma história que eu precisava ouvir para entender o silêncio, o abandono e a distância. A voz dele estava cheia de arrependimento, mas também de uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Naquele instante, eu soube que nada mais seria igual, que o reencontro traria mais perguntas do que respostas, e que, para seguir em frente, precisaríamos encarar a verdade de frente, juntos ou separados. As palavras dele vieram devagar, como se cada frase fosse um fardo difícil de carregar. Ele falou das ameaças que recebia, da pressão que sofria para se afastar de mim e do bebê. Revelou que não podia me contar tudo antes porque temia pela nossa segurança, que esconder a verdade era uma forma de proteção. Uma proteção que, naquele momento, parecia um castigo. Ele contou sobre um passado que eu nunca imaginei, sobre pessoas que não queriam nosso bem e que ameaçavam destruir tudo o que construímos. Enquanto eu ouvia, uma mistura de raiva, alívio e tristeza tomava conta do meu peito. Finalmente, as peças do quebra-cabeça se encaixavam, e eu compreendia por que ele partiu daquele jeito, sem avisar, sem explicações. A verdade não apagava a dor, mas trazia uma nova perspectiva, uma chance de entender e, talvez, de perdoar. O que veio depois foi um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Ele queria recomeçar, reconstruir o que foi perdido, mas eu precisava saber se conseguiria confiar de novo. Alguns dias, a esperança brilhava forte, e eu acreditava que, juntos, poderíamos superar tudo. Em outros, o medo e a insegurança dominavam, e eu me perguntava se o amor era suficiente para curar tantas feridas. Não vou mentir. O final dessa história não foi um conto de fadas, nem uma tragédia completa. Foi, acima de tudo, real. Com conversas profundas, lágrimas compartilhadas e silêncios dolorosos, aprendemos que nem todo amor tem um final feliz, mas que cada capítulo vivido deixa uma lição,
uma cicatriz e, às vezes, uma nova chance. E agora eu te pergunto: se estivesse no meu lugar, você perdoaria? Seguiria junto ou escolheria um novo caminho? Escreve aqui nos comentários, porque essa história ainda está longe de acabar.